Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aula 6 do terceiro semestre, estamos estudando o Sermão do Monte. Era para a gente estar terminando, mas eu diminui o ritmo para a gente conseguir entender essa parte que é muito mal compreendida nos nossos dias. Nós estamos no capítulo 7, começamos no versículo 1, Jesus nos ensinando sobre como lidar com os defeitos dos outros, com os erros dos outros. E ele falou que nós não devemos julgar, porque senão nós seremos julgados. Ele falou que a gente primeiro precisa se livrar da trave antes de tentar tirar o cisco do olho do outro. Tudo isso que a gente já viu até aqui em duas aulas, né, nesses versículos anteriores, Jesus nos ensinou ou nos exortou a não sermos excessivamente críticos. Nós não devemos ter um espírito condenatório dentro do nosso coração e não podemos errar julgando e condenando todo mundo. Foi esse o ensinamento que nós vimos até aqui. Porém, nós não podemos ficar só com isso, e Jesus sabia disso, por isso ele colocou mais um adendo no versículo que a gente vai estudar hoje, né? Nós não podemos errar deixando de julgar indefinidamente. Não dá para a gente viver sem exercer algum tipo de discernimento entre pessoa e pessoa. Jesus sabia disso. E para não corrermos o risco de falar, não julgo mais ninguém, não faço diferença entre nenhuma pessoa, isso seria completamente equivocado. Então vamos lá. Para a gente não ficar nessa ideia radical, Jesus nos deu um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia, que você deve conhecer. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Mateus 7, versículo 6. Esse versículo, muita gente entende que é Jesus dizendo que você pode sim tratar uma pessoa como um cão, como um porco. E algumas pessoas realmente tratam o seu próximo depois de ficar magoado e ressentido, dizendo bem assim, fulano para mim vale menos que um porco. E se não diz, pelo menos é o que sente no coração, um profundo desprezo pela pessoa. Ora, nós sabemos pelo contexto do Sermão do Monte que nós não devemos ter desprezo pelos outros, nós devemos amar e orar até pelos nossos inimigos. Então, como é que a gente vai desprezar uma pessoa? Então, essa compreensão está equivocada, você há de concordar comigo. Então, antes de a gente entrar nesse versículo para valer, é importante lembrar o que Jesus nos ensinou na aula passada. O primeiro passo para a gente lidar com o erro do outro é se livrar do juízo condenatório, é tirar essa nossa ira e desprezo contra a pessoa. Se a gente não tirar isso do nosso coração, nós não vamos conseguir enxergar a pessoa como ela é, para poder ajudá-la a partir de onde ela está. Isso é importante. Você não pode perder isso de vista, porque você vai viver situações em que vai lidar com pessoas difíceis, pessoas que vão te provocar, vão ser um espinho no teu pé. Como é que você vai fazer? Se você levar para o lado pessoal, se você ficar com raiva, irritado, magoado, ressentido, né, você vai ter dificuldade de lidar com essa pessoa. Você vai brigar com ela, você vai cobrar, você vai exigir. Agora, se você tirar a trave, se você conseguir se colocar no lugar da pessoa, na pele da pessoa, com a mesma história dela, com os mesmos defeitos e as mesmas limitações, você vai enxergar a situação com clareza e pode ser que você venha a ser útil. Então, o primeiro passo é se livrar dessa trave. Lembrando, muita gente lê esse texto e entende errado, porque usa esse texto como defesa contra críticos e julgadores. Jesus não nos deu, capítulo 7, do versículo 1 ao 6, para nós nos defendermos dos críticos. Ele nos deu para nos ensinar a não criticar excessivamente, a não julgar condenatoriamente, para não tentar ajudar antes de se livrar do juízo condenatório, da ira e do desprezo. E agora o versículo 6 também. Não é para você se defender de gente que você considera desprezível. Na realidade, esse ensinamento é para te ensinar a ter discernimento. Lembrando dessas coisas, nós vamos entrar a 3 princípios na aula de hoje. Primeiro, nós precisamos parar de impor os nossos santos tesouros, as nossas santas soluções indiscriminadamente sobre todos os indivíduos. O que isso significa? Olha,
Se você prestar atenção no exemplo de Jesus, ele é um exemplo bizarro. Você já ouviu falar de alguém jogando uma Bíblia, oferecendo uma Bíblia para um cachorro, para um cão qualquer, um pitbull da vida? Você já ouviu falar de alguém colocando pérolas no chiqueiro para os porcos? O que o porco vai fazer com pérola? O exemplo que Jesus dá é completamente absurdo. Não é algo normal, não é algo comum. Se você vê alguém fazendo uma coisa dessa, qualquer uma dessas duas coisas, você vai achar que essa pessoa é maluca. Mas é exatamente isso que nós fazemos. Nós valorizamos a Bíblia, nós valorizamos pérolas e nós queremos que todos os outros indivíduos valorizem também, sem conseguir fazer diferença entre indivíduo e indivíduo. Na época de Jesus, o porco era um animal imundo. O cão era um animal selvagem e até mesmo perigoso, não é como os domésticos de hoje que a gente cria dentro de casa como parte da família, né? Então, não dá para você tratar com esses animais do mesmo jeito que você trataria com uma pessoa plena das suas faculdades mentais, da sua responsabilidade. Então, quando nós impomos nossas preciosas soluções indiscriminadamente, nós estamos errando, nós precisamos parar de fazer isso. Eu vou dar um exemplo para você. Você que é cristão, você que está comprometido em seguir Jesus, está fazendo esse curso já o 3º semestre, né? Então você está levando isso muito a sério, parabéns para você. Não dá para você achar que todas as outras pessoas estão no mesmo patamar que você, têm o mesmo interesse, né? Ou deveriam ter. Porque não tem, estão em outra fase, em outro tipo de compreensão, não conseguem valorizar o que você valoriza, nem mesmo enxergar valor naquilo que você considera precioso, né? Eles não veem dessa forma, não acham que a palavra de Deus é alimento, por exemplo, vão achar que é outra coisa. Bom, você já entendeu. Então toma cuidado com isso. Pare de impor as suas soluções. Pare de enfiar goela abaixo as instruções, por melhores que elas sejam. Você primeiro precisa aprender o segundo ponto, diferenciar indivíduo de indivíduo, assim como Jesus fez. Isso é importante. Você já leu o Evangelho de João no 1º semestre desse curso, no módulo 1, e viu que Jesus chamou alguns líderes religiosos da época de filhos do diabo. Jesus discriminou eles, em um certo sentido, né? Vocês não são filhos de Deus, do meu Pai, vocês são os filhos do diabo, que é o que vocês são. Vocês mentem como ele mente, e ele identificou e discriminou aquelas pessoas. Eu estou falando de discriminação não no sentido negativo, mas positivo. Discriminar no sentido de ele conseguiu separar um de outro, né? E aí ele qualificou, vocês são assim, ele definiu, ok? Jesus também sabia que ele tinha um traidor. Ele escolheu os 12 discípulos, mas ele não foi pego de surpresa. O Evangelho de João fala que ele sabia, desde o começo, ele sabia quem iria traí-lo. Então, ele conhecia o traidor desde o começo. Olha, Jesus em nenhum momento condenou os fariseus, nem mesmo condenou Judas. Jesus chamou a atenção deles, Jesus chamou eles para perto, chamou-os ao arrependimento, falou que eles deviam ouvir as suas palavras e crer nele, porque o Pai o tinha mandado. Jesus amou essas pessoas, esse é o fato, mas ele soube perceber quem eles eram. Ele não amou com um amor ingênuo, ele sabia exatamente com quem ele estava lidando, com os filhos do diabo, com o traidor, e ele sabia qual era o espírito que movia as atitudes deles. Então Jesus sabia com quem estava lidando. Eu vou dar um outro exemplo para você. Você não dá a mesma dose de remédio para pessoas diferentes. Eu sou um pai que tem 3 filhos. E olha, dependendo do peso de cada um, eu vou dar uma quantidade diferente de remédio. Eu não posso pegar a mesma quantidade que eu dou para o meu filho mais velho e dar para minha filha caçula, porque eu preciso fazer diferença de tamanho, de peso, porque senão eu posso prejudicá-la ao invés de ajudá-la. Você precisa aprender a diferenciar indivíduo de indivíduo.
Tá vendo como é que era necessário Jesus colocar esse versículo? No começo ele está falando para a gente não julgar, é claro, não julgar condenatoriamente. Mas agora você precisa fazer diferença entre pessoa em pessoa para você agir adequadamente, ok? Olha, é o terceiro ponto. Precisamos saber como lidar com cada tipo de indivíduo. Jesus amou a todos, não há dúvida disso. Ele amou o mundo inteiro, ele morreu pelo mundo inteiro, mas ele não tratou da mesma forma com todos. Jesus teve um tratamento diferente. Na verdade, Jesus não tratou nem duas pessoas do mesmo jeito. Para cada encontro, Jesus era autêntico, ele sabia lidar com as debilidades de cada um e apontando os erros, tanto para os que se converteram quanto os que não se converteram. Jesus teve uma linha, né, especial com cada um. Ele soube lidar com cada um. Ele sabia com quem ele estava lidando e sabia como lidar. Isso é muito importante, é um sinal de maturidade. Imagine você com essa capacidade espiritual de saber com quem você está lidando e saber como lidar com essa pessoa nesse momento que você está se envolvendo com ela. Olha, Jesus era tão craque nisso que ele não se expôs desnecessariamente. Ele sabia que os seus inimigos queriam matá-lo. Então, ele saía, ele ia para Galiléia, ele não ficava dando mole lá na Judéia. Ia e voltava quando tinha que voltar. Por várias vezes tentaram matar ele, mas não conseguiram porque não tinha chegado a hora. E Jesus não ficou se expondo, não ficou arrumando confusão com eles à toa, né? É outra coisa, Jesus não ofendeu eles indefinidamente só para ver eles ficarem bravos. Jesus falou que precisava falar na hora certa, e isso ofendeu porque eles não queriam aceitar Jesus, mas Jesus não fez isso para ofender. Pelo contrário, ele fez para marcar a sua posição. É muito importante você diferenciar as pessoas, saber quem é sábio, quem é tolo e tratar cada um conforme o correto, mas é bom você também saber lidar com cada indivíduo. Eu vou dar um exemplo do Antigo Testamento. Você deve lembrar do episódio onde Davi era perseguido por Saul. Saul era o rei que estava no trono, Davi era o rei que tinha sido ungido para substituí-lo. Só que Saul não gostou nada dessa ideia e ele perseguiu Davi assim, implacavelmente, na intenção de matá-lo mesmo. Ele pegou um exército de 3.000 homens para ir atrás de Davi. Davi teve que tirar seus pais da cidade onde eles moravam, levar para o estrangeiro, os pais ficaram exilados, e ele mesmo nem ficou junto, né, para não atrair o inimigo para lá. Então ele ficava errante pelo deserto, se escondendo em cavernas. E o que acontece é que numa dessas perseguições, Davi se escondeu na caverna e, por coincidência, Saul foi procurar um lugar para evacuar e entrou na mesma caverna sozinho, né? E os soldados de Davi falaram: Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Mas Davi, ao invés de ir e matar o rei Saul, ele não o fez, porque ele pensou: Deus ungiu esse cara, Deus colocou ele no trono, quem sou eu para vir e matar uma pessoa que Deus escolheu? Deus que lide com ele, eu não vou pecar por conta dele. E aí ele arrancou apenas uma parte do manto real, não deixou os caras atacarem ele, disse: olha, ele vai morrer na batalha, Deus vai dar conta dele, mas eu não. E aí, quando Saul saiu, ele também saiu atrás, ele se deu a conhecer, se expôs diante de todo o exército de 3.000 homens e disse: por que o senhor está me perseguindo? Ele chamou Saul de pai. Pai, por que o senhor está me perseguindo? O que eu fiz contra você? Por que você fica dando ouvido para as outras pessoas que dizem que eu te quero mal? Hoje Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu não fiz mal a você. E aí ele mostrou o pedaço do manto para Saul, e Saul foi profundamente envergonhado por aquela situação. Ele lutando para destruir Davi, e Davi, com a chance de acabar com aquela perseguição, não fez isso. Ele falou: nossa, você é mais justo que eu, me perdoe, meu filho, volta comigo para Jerusalém. E nesse volta comigo, você sabe qual foi a resposta de Davi? Não, pode ir, fica tranquilo, eu vou ficar por aqui mesmo. Davi sabia como lidar com Saul. Ele poupou a vida de Saul, ele protegeu a vida de Saul, mas ele não podia confiar em Saul. Ele não se expôs desnecessariamente. Então, saber lidar com cada tipo de pessoa é extremamente importante. E isso não tem a ver com desprezo, isso não tem a ver com ira, com condenação, isso tem a ver com sabedoria.
e a gente precisa ter esse tipo de sabedoria, ok? Voltando aos cães e porcos, Jesus não nos convida, pelo contrário, a projetar em alguém o mesmo desprezo que você teria por um bicho, por um animal imundo por aí, né? Não é isso que Jesus está nos ensinando, né? Por exemplo, eu estou tão chateado com uma pessoa que agora eu resolvi fazer o que a Bíblia fala. Para mim, eu não vou perder mais tempo com essa pessoa porque não vale a pena. Não é este o ensinamento. O ensinamento é: saiba o que dar para cada pessoa, saiba até onde ir com cada pessoa, até porque ela não vai conseguir aproveitar se você der para ela uma dose errada ou um ensinamento que ela não está pronta para receber. Jesus revela que as pessoas, sim, as pessoas se comportam como cães selvagens e porcos sujos em relação a Deus, em relação aos servos de Deus, em relação à palavra. E algumas pessoas que você chega na intenção de compartilhar o evangelho e elas reagem de maneira hostil contra você. Nesse caso, não vale a pena insistir, não vale a pena brigar, não vale a pena levar para confusão, né? A gente está vendo muito isso no Facebook, cristãos brigando por causa das suas crenças, brigando por causa de Jesus, gente tentando defender Jesus. Nem Jesus fez isso, por que a gente teria que fazer? Nós temos sim que defender a fé, mas não ao ponto de ficar lançando pérolas a quem não valoriza pérolas, né? A ficar dando Bíblia e palavra para quem não crê na palavra. A gente tem que entender o momento. Isso já é esperado. Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa da justiça, por causa da mensagem que nós pregamos. Então nós devemos saber lidar com tais pessoas, assim como souberam outras pessoas antes de nós. É muito importante que você decore esse versículo, mas dessa vez entendendo o que ele significa. Eu também deixei uma tarefa especial para você nessa semana e eu vou explicar ela. É muito importante você entender. A tarefa especial é: não se meta com bicho bravo. Provérbios 26 diz: quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. E lembre-se, eu não estou falando de um cãozinho aí, um shih tzu bonitinho da casa de alguém. Estou falando de um cachorro passando na rua que o cara desconhece, e se ele pegar para a orelha, a única coisa que ele conseguiu foi um problemão. Porque cachorro morde, cachorro você acaba se livrando, ele vai entender aquilo como um ataque e vai partir para cima, você vai acabar machucado. Então muita gente age assim, inadvertidamente, se enfiando em situação complicada por não usar de sabedoria, por não discernir o que está passando, por não entender a situação e o tipo de pessoa com quem ele está lidando. A Bíblia nos ensina a não se meter com bicho bravo. Às vezes o negócio está fervendo, não é a hora de você se meter, não é a hora de você deixar sair toda a sua sabedoria, derramar a sua sabedoria para as pessoas, tá? Você precisa aprender a discernir quando alguém está pronto ou não para receber a sua ajuda. Muitas vezes uma pessoa não quer uma solução, ela quer confusão. Nesse caso, é melhor esperar outro momento. Eu tenho uma pergunta: você já se meteu em confusão por não saber discernir o espírito de outra pessoa? Às vezes a pessoa não está com espírito de solução, ela está com espírito maligno querendo confusão. Você já descobriu isso tarde demais? Bom, eu deixei vários textos para vocês meditarem nessa semana, além desse Mateus capítulo 7, versículo 6. Eu deixei também Provérbios 26, de 4 a 5. E eu vou entrar nele porque eu imagino que a maioria de vocês teve uma dificuldade, porque no versículo 4 diz uma coisa, no versículo 5 parece dizer o contrário. É mais ou menos assim: não trate o insensato conforme a sua insensatez, para você não se fazer insensato como ele. Esse é o versículo 4. Eu estou parafraseando, tá? O versículo 5: trate o insensato como a sua insensatez merece. Aí a gente fica confuso. É para eu tratar o insensato conforme a sua insensatez ou é para eu não tratar? E a gente fica confuso. Eu espero que você tenha lido várias versões e entendido. O texto está querendo dizer o seguinte:
você precisa saber como lidar com a pessoa insensata. Não dá para você elevar essa pessoa para o mesmo nível teu e lidar com ela de igual para igual, porque ela não tem a luz que você tem da sabedoria. Você está me acompanhando? Outra coisa que não pode acontecer é você agir com a mesma insensatez dela. Então a pessoa está cheia de confusão, você desce para o mesmo nível dela, cheio de confusão também, e começa a brigar com ela de igual para igual. Então se ela grita, você grita, se ela xinga, você xinga, se ela reclama, você reclama, se ela inventa calúnia, você inventa também. Pronto, os dois desceram para o mesmo nível de insensatez. Então a gente não pode tratar assim e nem assim. Como é que faz então? Olha, continue sábio, mas bote na conta a insensatez da pessoa e trate com ela conforme o que ela tem, conforme quem ela é. Então, talvez não valha a pena chamar a atenção de um insensato. Provérbios fala, não repreenda o insensato, senão ele vai te odiar, ele vai levar para o lado pessoal, você vai acabar conseguindo um inimigo. Fala bem assim, repreenda o sábio e ele te amará. Mas o que eu faço com o insensato então? Sei, talvez você possa fazer perguntas, contar histórias, né? Se esse insensato for seu filho e for pequeno, a Bíblia fala que você precisa castigá-lo, discipliná-lo para ajudá-lo a vencer a insensatez. Daí você imagina que não é fácil quando a gente tem que tratar com uma pessoa adulta e insensata e a gente não tem como lidar com ela. Ok? Então aprenda a discernir entre pessoa e pessoa. João 2, de 23 a 25, conta que muitas pessoas vinham atrás de Jesus, mas Jesus não se dava a elas. Jesus não precisava que ninguém falasse o que era o ser humano, porque ele conhecia muito bem. Então, Jesus tinha expectativas adequadas em relação à multidão que estava lá gritando, seguindo e querendo fazer dele rei, como a gente viu no Evangelho de João. Jesus sabia que aquela mesma multidão daqui a pouco estaria gritando crucifica-o. Então, Jesus não se frustrou com a multidão, porque ele sabia exatamente como é que o povo é maleável, é volúvel, muda de ideia, né? Aquele comportamento de multidão que faz o que os outros estão fazendo sem qualquer tipo de conhecimento, de responsabilidade. Isso não pegou Jesus de surpresa, ele sabia exatamente com quem ele estava lidando. Olha que exemplo para nós. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, é outro exemplo de discernimento. Paulo escreve para a igreja dizendo, eu queria dar para vocês alimento sólido, mas eu não posso, porque vocês ainda são crianças espirituais, eu tenho que dar para vocês leite ainda, né? Vocês não se desenvolveram, eu queria falar de coisas profundas, eu queria tratar de sabedoria, mas vocês não têm ainda, então vamos lá, vamos para o básico de novo. Vamos para o básico de novo. Isso já tinha tido anos que ele tinha plantado essa igreja, tinha mandado carta para eles, e o povo continuava carnal, continuava infantil na fé. E ele ia dar sabedoria elevada? Não, tinha que continuar no básico até o povo crescer. Olha que interessante, não? Eu também queria que você lesse e meditasse em Atos 13, 44 a 46, esse foi o último texto da semana, e Atos 18, de 5 a 7, porque nesses dois eventos o que a gente percebe é gente se comportando como o cão e o porco que Jesus falou lá em Mateus 7, 6. Paulo pregou para os judeus, ele sempre deu prioridade nas cidades onde ele ia para pregar primeiro para a sinagoga dos judeus lá. Então ele pregou para os judeus, alguns creram, outros não creram, e aí começou a juntar um monte de gente, e enciumado por essa popularidade de Paulo e dos seus companheiros, esses judeus começavam a gritar, a se ofender, a caluniar, a inventar mentira, a causar confusão, né? Eles estavam desprezando o evangelho e ainda tentando atacar Paulo. Sabe o que Paulo fez? Bateu a roupa, né? Falou, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu amei vocês, eu trouxe a mensagem para vocês, eu quero a salvação de vocês. Mas já que vocês não querem, desculpa, então, eu já estou livre do sangue de vocês. Eu vou para os gentios. Os gentios vão valorizar o que eu estou falando. Eu vou pregar para os pagãos e eles vão valorizar a mensagem. E foi. Olha, cara, ele foi, simplesmente foi. E isso tem muito a dizer para a gente. Às vezes a gente está insistindo com a pessoa, malhando,
e não seja a hora. Tem tanta gente precisando da mensagem. Então, pode ir sem peso na consciência. Ore para que Deus dê uma oportunidade para essa pessoa no futuro. Por exemplo, na cidade de Corinto, se não me engano, ele pregou, foi resistido e foi embora. Só que Deus mandou Apolo para lá. E em Apolo eles acabaram crendo. E depois, quando Paulo voltou, tinha gente crente ali que ele pôde trabalhar. E ele fala, né? Apolo plantou, Paulo regou. Então, ele pôde construir depois que alguém veio e pregou. Então, se essa oportunidade não é tua, talvez seja de outra pessoa, ou talvez você tenha outra oportunidade, mas não fique insistindo, a não ser que você tenha uma direção específica do Espírito Santo para fazer isso. Senão, bola para frente, sem peso na consciência, né? Não adianta tentar impor, né, a sua fé e as suas soluções na vida de outra pessoa. Eu espero que você tenha entendido isso, que você venha apto para discutir e conversar com seus companheiros a respeito desse assunto tão polêmico, mas também extremamente importante. E eu espero que você viva como Paulo viveu, como Jesus viveu, cheio de discernimento, sabendo julgar adequadamente entre gente e gente, como trabalhar e o que fazer com cada um deles no momento que eles estão vivendo. Quando Deus abre o coração, tudo fica fácil. Mas se Deus não abrir o coração de uma pessoa, não vamos ser nós que vamos abrir, não é mesmo? Deus te abençoe, espero que você tenha gostado dessa aula. E se você está gostando do curso, fala para as outras pessoas. Pense em abrir o curso na casa de alguém, 4, 5 pessoas, amigos, parentes. Você pode fazer isso. Eu estou ensinando isso para você também se tornar um discipulador, alguém que leva as pessoas para Jesus, que conduz as pessoas ao conhecimento de Jesus. O material está à disposição. Isso aqui não é propriedade da Igreja Presbiteriana, não é propriedade minha, isso é do reino para poder abençoar. Então começa a pensar nisso. Você já está no 3º semestre. Que tal compartilhar tudo que você está aprendendo com outras pessoas e cumprir a sua missão? Deus te abençoe. Até!